Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo ótimo. Assisto aos seus vídeos há alguns anos e gosto bastante. Em 2016, comecei a namorar com a S2 e casamos um ano depois. Desde o início do namoro, que a irmã dela, S1, S2 é a esposa, S1 é a irmã da esposa, saía conosco frequentemente, na maioria das vezes para escolher e comprar roupa para a S2, ou seja, para a esposa. Eu vou começar a chamar a S2 de esposa, vai? E a S1 vou chamar de irmã da esposa. Senão vai confundir tudo a cabeça aqui, vou saber quem é S2, S1. Sim, S1 eu vou chamar de cunhada. Afinal de contas, nós estamos falando a partir dele. Então S1 eu vou chamar de cunhada, S2 eu chamo de esposa. Sim, a cunhada sempre se cuida bem a nível de aparência e pretendia que minha esposa também melhorasse nesse aspecto, já que começou a namorar comigo. Tanto a cunhada, como o restante da família, não gostava do anterior namorado que minha esposa teve durante muitos anos. A cunhada ficou contente quando soube que minha esposa começou a namorar comigo. Até disse que minha esposa ganhou a loteria, digamos assim. Nota: a minha cunhada casou cedo porque engravidou aos 16 anos. Num belo domingo à tarde, como sempre fui buscar a minha namorada na casa dos pais dela, mas tive que ficar embaixo esperando porque a minha cunhada estava lá em cima a escolher a roupa para minha namorada sair comigo. De repente, minha cunhada desce as escadas dizendo que minha namorada estava quase pronta. Minha cunhada estava de calça legging. Fiquei completamente enfeitiçado. Nossa, estava esperando tudo, menos isso. Fiquei completamente enfeitiçado por causa da calça legging. Olha, por isso que quando eu dava aula, a diretora da minha escola costumava dizer que calça legging, ela chamava calça legging de caldo quinor, porque deixa até galinha véia gostosa. Agora eu tô entendendo que ela tinha razão, porque eu convivo com a minha cunhada o tempo todo, tá tranquilo. A partir do momento que ela desce de legging, eu fico enfeitiçado. Oxi, nunca mais me recuperei daquilo. Achei ela lindíssima e fiquei apaixonado. Não, gente, isso aqui não é normal. Eu seguia feliz no meu relacionamento porque na maioria das vezes saíamos os três. Tá. Então você estava feliz porque você estava feliz por causa da cunhada estar junto, não por causa da sua namorada. Meu Deus do céu. Nossa, pai amado. Certa vez passamos por um conhecido meu e acenei. A cunhada falou: ele deve estar pensando com qual é que tu andas. Eu fiquei calado, sem coragem de me declarar. Querido, mas como assim? Gente, você tá achando que isso aqui é uma indireta que ela deu pra você, anjo? Passou um conhecido, você acenou, você tava com as duas. Ela brincou. Ele deve estar pensando com qual das duas que você tá. Olha, por isso que eu digo que o apaixonado, ele é um trem louco. Porque eu enxergo tudo a partir dessa ótica. Casei-me após um ano de namoro, apenas porque pensava que o convívio com a minha cunhada seria eterno. Meu pai do céu. Até na lua de mel, a cunhada ligava para minha esposa. Até regressamos algumas horas antes, porque a cunhada pediu que a levasse na cidade. Para minha infelicidade, após o casamento, a cunhada foi cada vez saindo menos conosco, até que abandonou de vez. Porque talvez ela começou a se ligar do que estava acontecendo, né? Porque o apaixonado tem outra coisa, o apaixonado não consegue esconder muito, não. Ela apenas sugeria que fôssemos à casa dela, mas isso não me trazia a mesma satisfação que eu tinha quando saíamos os três. Lógico, né? Porque na casa dela tem o marido dela. Acho que estarmos na casa dela fazia o meu cérebro entender a realidade dela ser casada. Olha lá, não falei? Não falei? Inclusive, eu me sentia mal nos dias seguintes. Só sentia alegria no estrito tempo em que estava na casa dela. Tentei várias vezes por mensagem que ela saísse conosco novamente. Inclusive, sugeri que ela poderia ir de férias conosco, mas ela não me respondeu. Então tô falando, perdeu a noção.
Perdeu a noção. Claro que ela não respondeu. Tô falando, ela se ligou do que estava acontecendo. E deve e não deve ter coragem de conversar, de falar dessa suposição para a irmã. E eu concordo com ela, porque a gente que tá na pele, que a gente percebe que uma pessoa tá apaixonada por nós, a gente percebe. Mas como que você vai falar isso para uma outra pessoa? A outra pessoa não tá olhando, a pessoa não tá sentindo o que a gente tá sentindo. Não tá captando o que a gente tá captando. Um dia, ela perguntou à minha esposa se eu me estava referindo a ela ir sozinha conosco ou se poderia levar o marido. A minha esposa respondeu que não sabia. Num domingo, enviei novamente mensagem à minha cunhada dizendo que a tarde de hoje ficaria mais bonita com a tua presença. Ela respondeu: o que queres dizer com isso, meu? Tô falando. Além dela se tocar, ela tá ficando irritada. E com razão. Mas assim, com a maior razão do mundo. Porque você, meu querido, é muito sem noção. Até que um dia, ela pediu à minha esposa que eu não enviasse mais mensagens. Que saíssemos só nós dois. Meu Deus. E o que será? E a sua esposa? E a sua esposa diante disso? Sua esposa não perguntou nada, mas por que ela tá falando para você não mandar mensagem? Gente, você deveria ter me explicado isso aqui, gente. A pessoa me envia um e-mail e vai deixar... Não, porque uma coisa dessa, a irmã chega pra outra e fala: olha, você pede pro seu marido não me mandar mais mensagem? E outra, hein? Eu quero que saia só vocês dois. Não quero sair com vocês. Gente, eu mataria a charada na hora. A sua esposa deve ser meio bobinha, não é possível. Quando deixamos de morar na casa da minha mãe, eu até pretendi morar numa casa ao lado da minha cunhada. Só não concretizei porque as condições da casa eram péssimas. Até hoje tenho essa dúvida de saber se teria sido bom morar lá. Ah, nossa, teria sido excelente. Com ela, com esse ranço de você, ainda assim, fomos morar numa casa a 600 metros da casa dela. A minha frustração só aumentava, porque além de não sairmos, ela nunca nos visitou. Eu pensava que ela não havia feito isso antes por morarmos na casa da minha mãe. Para não me sentir mal posteriormente, evitei ir na casa dela. A minha esposa é que ia lá. Às vezes a minha cunhada entregava bolo à minha esposa para trazer para mim. De X em X meses, eu não aguentava a saudade e lhe enviava alguma mensagem elogiosa. Numa das últimas vezes que fui na casa dela, do nada, ela falou que não sabe como é que eu consigo aturar a minha esposa. E também disse que não sabe como é que eu aturo a pessoa C, que só me saem duques, ou seja, as piores cartas do jogo. Ora, eu achei aquilo duplamente estranho. Em primeiro lugar, a moça C é amiga do marido dela. Não sei como é que a minha cunhada esteja incomodada por eu ter contato com C, se o próprio marido dela é que é amigo dela. Em segundo lugar, embora a expressão só te saem duques ser no plural, eu fiquei com a impressão de que ela estava a se referir que C e também a minha esposa são cartas de baixo valor. Querido, você viaja também, hein? Mas dá umas viajadas na maionese. Querido, óbvio que primeiro ela tá falando da própria irmã, muitas vezes num tom de brincadeira. Como é que você aguenta ela, hein? Eu mesmo já falei isso para amigos que eu admiro, que eu gosto demais, né? Mas na hora da brincadeira, eu viro, sei lá, pra namorada desse grande amigo meu e falo: como é que você aguenta isso aqui, hein? Ai, pelo amor de Deus, gente, como que você aguenta isso? Dali uns meses, C começou a trabalhar perto de mim. Eu tive a infeliz ideia de enviar mensagem à minha cunhada, brincando com a própria expressão dela. A minha mensagem dizia: C está a trabalhar aqui, só me saem duques. A melhor carta está fora do jogo. A resposta dela demorou 6 dias. Só veio no domingo. Isso fez-me desconfiar que a irmã do marido dela pudesse ter alguma participação nisso, porque em todos os domingos essa cunhada vai na casa dela. Aliás, a presença constante dessa cunhada dela também contribuiu para o meu desinteresse em ir lá. Além disso, desconfio que os nossos passeios a 3
tenham sido substituídos por essa cunhada dela. Bem, aqui vai o doloroso conteúdo da mensagem dela. Boa tarde. Até agora ignorei as tuas mensagens, ou seja, ela tinha se tocado há muito tempo. Até agora ignorei as tuas mensagens, mas agora decidi enviar uma. Espero não ter de te bloquear. Somos cunhados. Quero muito respeito. Deves respeitar a mim e ao meu marido. Sou casada. Portanto, que terminem aqui as mensagens. Que te comportes com respeito como cunhado. Nada direi à minha irmã para não a fazer sofrer e porque desejo ver-vos felizes. Mas outra que envieis, vou mostrar às pessoas certas. Uma boa tarde. Ela agiu certíssima. Certíssima. Fiquei extremamente nervoso, tive dificuldade para dormir. Nos dias seguintes até pensei em falar em divórcio com a minha esposa. Não lhe falei da mensagem nem de divórcio, mas propus colocar algumas coisas no nome dela, como a moto e o contrato da fibra. Isso fez a minha esposa me questionar se deixei de gostar dela, o que me fez recuar nessas ideias. Minha esposa e minha cunhada discutem bastante quando a minha esposa vai na casa dela. A minha cunhada sempre fez várias insinuações erradas a meu respeito. Ah, insinuações erradas. Provavelmente para lhe causar insegurança. Como assim, gente? Querido, pelo amor de Deus, gente. Bom, primeiro que a sua cunhada está tentando, de maneira indireta, alertar a sua esposa. Ela está querendo alertar a irmã dela sobre quem é você. Porque, veja bem, o que a sua cunhada está pensando? Gente, se ele está cantando a própria cunhada, você imagine o que ele não faz na rua. É isso que a sua cunhada está pensando sobre você. Que você é um tremendo de um cachorro ordinário, sem vergonha, um calhorda. Porque, venhamos e convenhamos, gente, se o marido da esposa, o marido da minha irmã tá dando em cima de mim, fica mandando mensagem, querendo que eu vá passar nas férias com eles, mandando mensagem. Não. Dá nojo, chega a dar nojo. Então, quer dizer, o que ela deve imaginar? Gente, ele deve trair a minha irmã a rodo. Esse cara deve ser doente. É isso que ela pensa de você. Esse cara deve ser um tarado, deve ser doente. Deve ser o maníaco do parque. Por isso que ela tá tentando dar indiretas na irmã para ver se ela se toca sobre quem você é. Mas ela a sua esposa deve ser meio boba. Porque aquilo lá, ela ter falado, viu? Fala para ele não me mandar mensagem. E saia só vocês dois, eu não quero sair com vocês. É o que eu falei. Eu teria matado a charada na hora. E aí agora a sua esposa, por isso que eu falo, a sua esposa é tapada. Porque a sua esposa briga com ela ainda. E você é meio fora também do cabo, né, meu querido? Porque assim, ela faz várias insinuações erradas a meu respeito. Erradas? Que insinuação errada ela faz a seu respeito? Mas na última vez foi pior. A minha cunhada profetizou que eu estou ansioso pelo divórcio e que minha esposa vai morar debaixo da ponte. Além disso, minha cunhada disse à minha esposa para não voltar na casa dela. Bom, então, só se a sua esposa, na verdade, né, além dela ter dependência emocional por você, ela tem dependência financeira. Porque, né, para a irmã ter falado que você está ansioso pelo divórcio e que ela vai morar debaixo da ponte. Portanto, a situação atual é a seguinte: eu fico o tempo todo pensando em como será encarar a minha cunhada depois daquela mensagem. Eu sigo evitando vê-la, mas ao mesmo tempo a minha carência faz-me ter vontade de vê-la. Sinto-me sozinho, não tenho desejo pela esposa. Vivemos como amigos, mas sinto que a esposa continua desejando ter intimidade comigo. Sou casado há 8 anos e atualmente não tenho nenhum interesse pela vida. Acho que sair de casa sozinho para morar com a minha mãe e o meu irmão resultaria inicialmente em paz, mas depois viria o tédio. Ao mesmo tempo, eu não gostaria de dar o prazer à minha cunhada pela profecia se cumprir. Aguardo sua orientação, muito obrigado. Meu Deus, aqui tem tanta coisa errada aqui. Olha, primeiro, eu me caso com... A motivação é totalmente
errada. A motivação que me leva para o meu casamento é uma motivação antiética, diga-se de passagem. Ela não é só errada, ela é antiética. Vocês estão vendo como as pessoas elas vão se enrolando, elas vão se enfiando num buraco, elas vão se enfiando numa fossa. Aí eu fico 8 anos casado. Como assim? Inicialmente resultaria em paz se eu me divorciasse, voltasse a morar com a minha mãe e minha irmã. Inicialmente resultaria em paz, mas depois viria o tédio. Tédio? Bom, então, na verdade, você gosta dessa adrenalina, né? Porque se você está comparando o que você está vivendo agora com algo bom, morar com a sua mãe e seu irmão vai te trazer tédio. Então, quer dizer, o que eu estou vivendo agora, mesmo morando com uma mulher que eu não gosto mais, que eu não tenho nem mais desejo sexual, isso aqui não dá tédio para mim. Por quê? Porque eu fico à espreita de ver a cunhada. Então isso gera adrenalina. Eu tô casado, mas eu tenho que ver a cunhada. Será que eu vou ver? Será que eu não vou ver? Será que ela vai me querer? Será que quando eu mandar a mensagem, ela vai me dar bola? Então, isso é adrenalina. Isso você considera que é saudável. Isso não te dá tédio. Olha, meu querido, ninguém deveria passar por esse tipo de situação. E eu não estou dizendo de você. Estou dizendo da sua esposa. Ninguém. Já imaginou, gente, o abalo no psíquico de uma pessoa ao descobrir meu marido se casou comigo, não porque me amou, se casou comigo porque desejava minha irmã. Você sabe que eu estou lembrando agora que eu acho que no começo do canal já apareceu uma história mais ou menos parecida com essa e eu continuo achando isso um absurdo. Um horror, porque você também nem sequer parou para pensar no que você estava fazendo com você mesmo. Porque assim, às vezes a pessoa é tão egoísta que ela não pensa no que ela está fazendo com a outra, né? Poxa vida, eu estou casando com uma pessoa pensando na irmã dela. Então assim, eu sou tão egoísta que eu não penso no outro. Mas, tá vendo? Eu não penso nem no que eu estou fazendo comigo. E para pensar. Por causa de uma calça legging. A hora que eu vejo a pessoa descendo com uma calça legging, na minha cabeça, meu querido, você internalizou aquela cena, ficou com um tesãozinho por causa daquela cena e ficou obcecado naquilo. Ficou obcecado naquela cena, a calça legging. Então, né, e o desejo que, né, de eu possuir o que está por trás daquela calça legging. Então, eu fico focado naquilo. Eu já atendi casos aqui de pessoa, sério, juro pra vocês, eu atendi um caso aqui uma vez e agora eu não me lembro se era um homem ou se era uma mulher, que ficou, por exemplo, nesses termos, obcecado por conseguir aquela pessoa. Ficou tipo 3, 4 anos obcecado ou obcecada, porque eu não me lembro realmente se era homem ou mulher, sexualmente desejando aquela pessoa. 3, 4 anos. Aí aconteceu. Depois que aconteceu, acabou o encanto assim, ó, de um dia para o outro. Por quê? Porque a obsessão era só enquanto não aconteceu o sexo. Enquanto não aconteceu o sexo, era a melhor pessoa do mundo, porque eu quero, porque eu desejo, minha cabeça gira ao redor daquela pessoa, eu quero estar onde aquela pessoa está, eu quero que aquela pessoa me queira, eu quero fazer de tudo, eu quero que aquela pessoa seja minha amiga, eu quero me aproximar daquela pessoa, eu me mato para estar no lugar que aquela pessoa vai estar. Até que aconteceu. 3 ou 4 anos depois, conseguiu o sexo. No outro dia já não tinha interesse mais nenhum. Então você tá vendo? Tem gente que tem um desejo pela outra pessoa e esse desejo se torna uma obsessão enquanto esse desejo não é realizado. Aqui um desejo estritamente sexual. Cada coisa, não, gente? Querido, a melhor coisa que você pode fazer é se separar. Um refresco para você e, pelo amor de Deus, não é? Você vai dar sabe? Vai estar sendo honesto e lógico que você não precisa contar isso para sua esposa, né? Ninguém merece saber de uma bomba dessa, né? Só sai da vida dela, meu bem. Só sai. Quer vir aqui para o atendimento online? Onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.